Olá, eu sou o Carlos Santos e hoje a gente vai falar um pouco de eletrônica. Vamos deixar um pouco as coisas mais eletrizantes. Mas enfim, o que é eletricidade? Muita gente usa, com certeza, no mundo em que vivemos, mas a gente nunca para pensar como que ela funciona, o que ela é exatamente. É uma coisa que muita gente não conhece. O conceito básico de eletricidade. O conceito básico de eletricidade são o conjunto de fenômenos naturais que envolve a existência de cargas elétricas, cujas quais são partículas que compõem o átomo, ou seja, uma transformação que de alguma forma vai gerar essa energia. Por exemplo, a própria usina hidrelétrica, que é mais usada no Brasil, é a forma mais comum de gerar energia. No caso, tem a energia potencial, a cinética, gera energia mecânica, gira a turbina e aí acaba gerando a eletricidade, ou seja, fenômenos naturais. Porém, o foco desse canal é a eletrônica. E o que seria a eletrônica? Seria o estudo das propriedades e aplicações de dispositivos que dependem do movimento de elétrons. Esse movimento de elétrons seria a corrente elétrica, que eu irei explicar adiante em outros vídeos, eu vou chegar lá. Mas esse é o conceito básico de eletrônica. Outro conceito básico de eletrônica também são os componentes e as escalas. As escalas são... como é que eu posso explicar? São as medidas, unidades de tamanho que você pode usar para energia, essas coisas. Como, por exemplo, corrente, tensão, potência. E os componentes são os materiais, a parte física do circuito que a gente precisa para executar um circuito eletrônico. No caso, são a fonte geradora, as cargas ou a carga e os condutores. São três componentes essenciais e fundamentais que precisa ter num circuito para funcionar. Sem eles, o circuito não funciona de forma alguma. Mas aí tem gente que fala, não precisa da chave para ser o circuito fundamental? Então, não necessariamente, porque se você parar para pensar, você tem um circuito lá, o notebook, ele é a junção de vários circuitos. Se você desligar ele da tomada, de alguma forma você está abrindo o circuito. Então, falar que você precisa de uma chave como um interruptor, por exemplo, pode não ser exatamente necessário. Então, eu pelo menos, opinião minha, eu prefiro não colocar como componente necessário. É bom ter uma chave? Sim, mas aí vai a gosto do freguês. E as escalas fundamentais mais utilizadas, as básicas mesmo da eletrônica, são a tensão, a resistência, a corrente e a potência, que eu irei falar de cada uma também mais pra frente. Agora, falando dos componentes, quais componentes que a gente tem? Primeiro, a fonte geradora, que é o elemento fundamental para suprir energia ao circuito. E aí você fala de fonte geradora, o que vem na cabeça? Pilhas. Mas não são somente pilhas. Existem outras formas de você fornecer energia para o circuito. Pilhas e baterias é uma forma mais comum, mais utilizada, mas também tem esse carinha aqui, que é uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, quer dizer, uma fonte só de tensão. Lógico, a minha é uma sucata perto dessa da foto, mas o conceito é o mesmo. Você tem um controle da tensão, você consegue ajustar e aí você consegue fornecer uma tensão básica, pode ser contínua ou alternada dependendo da fonte, e aí o circuito começa a funcionar. As cargas
nada mais nada menos do que são os componentes que vão consumir energia da fonte. Porque não seria lógico você ter um circuito com a fonte, mas você não ter nada para consumir. Seria, como por exemplo o trem. O trem é a fonte geradora, as cargas são os passageiros, então quanto mais passageiros tiver, mais cargas tem no trem. O circuito seria a ferrovia. E temos essas cargas, que são as cargas resistivas, as cargas indutivas e as cargas capacitivas. Resistivas dos resistores, indutivas dos indutores e capacitivas dos capacitores. Cada carga pode ser utilizada para uma determinada função e dependendo de como funciona a corrente, da frequência, caso seja corrente alternada, essa função vai se alterando e vai se adaptando em determinado circuito. Alguns circuitos são puramente resistivos, outros puramente indutivos, outros puramente capacitivos, ou tem uma combinação de dois deles, ou até mesmo dos três, isso em circuitos mais avançados. E os condutores são materiais utilizados para passar a corrente entre todos os componentes. No caso da eletrônica, geralmente a gente usa condutores de cobre ou alumínio, e é isso, não tem muito segredo. Esse é o princípio da eletrônica básica. Bom, o vídeo encerra por aqui. Mais pra frente eu vou começar a falar dos componentes básicos. No caso, os componentes básicos seriam a fonte, a carga e os condutores. E resumidamente é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se tem alguma dúvida, sugestão, pode comentar. Eu vou ler o máximo de comentários possíveis. E é claro, se vocês puderem se inscrever, fico muito agradecido de coração. E é isso. Isso aí, mente aberta, foque nos estudos, mente aberta, mais curto fechado. E até a próxima.